Oi, eu sou a Júlia, esse é o Julia.com, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu costumava fazer poemas quando eu era mais nova, e a maioria deles foram feitos em dias muito difíceis pra mim. Em dias que eu estava triste, em dias que eu estava com dor. E eu pensei, por que não tentar fazer um poema do nada? Eu sempre gostei muito das palavras, sempre gostei muito de como o texto se formava na minha mente com um significado totalmente diferente. E eu pensei, nossa, tem muito tempo que eu não faço um poema. Então, eu pensei, eu vou me dar um assunto, que no caso agora eu quero ver se você fala da faculdade, e tentar ver se eu crio assim espontaneamente aqui. E vou tentar fazer em até 5, 6 minutos, pra não ficar muito longo, porque já deu 1 minuto. A faculdade. Um mundo novo, uma porta nova, um universo completamente novo que eu sempre sonhei experimentar. Eu imaginava que seria como um conto de fadas, uma magia nova, um salto de fé que eu iria dar. Mas ninguém me contou quanto de dor que eu teria que suportar. Quão grande era o fardo que eu teria que carregar. Pensei que seria mais leve, mais suave, mais divertido, uma experiência como nos filmes de fadas. Como um conto de fada a navegar, como uma pirata no meio do mar. E então eu abri aquela porta e mergulhei tão fundo no meio desse mar e percebi que eu não sabia nadar. Cheguei no fundo do mar, encostei naquela areia tão gelada, o fundo do mar parecia tão fresco. E então começou a esquentar e eu parecia num vulcão prestes a explodir. E ninguém me ensinou a nadar. Eu não sabia voar, não tinha como escapar no meio desse vulcão. Eu tinha que esperar ele explodir para que eu pudesse, enfim, tentar escapar. Já tem mais de 1000 dias que eu tô no meio desse furacão e eu não sei como escapar. Se eu fosse uma fada e tivesse asas, eu poderia voar para bem longe daqui. Talvez para a segunda estrela da Terra do Nunca. Encontrar o Peter Pan e pedir para ele me ajudar. E falar, não quero crescer, me deixa ficar aqui junto com você. Mas o Peter Pan não existe, a Terra do Nunca também não. E eu sou a Wendy sem ter opção. Me disseram que era um conto de fadas e me sinto enganada, como uma fada madrinha que me diz que eu vou pro baile, mas não diz que meia-noite eu viro a abóbora. Pelo menos Cinderela teve o aviso que eu não tive, uma opção que eu não tenho. Não tem como escapar. Preciso concluir essa fase que eu nem sabia que não tinha game over para tentar desligar o videogame. Eu tento puxar da tomada e eu pareço de um anjo, ter que cumprir uma missão para poder sair desse videogame, que parece que é uma maldição. Falando assim, parece que só tem pontos negativos. Parece que não era algo que eu queria, algo que eu sonhava, algo que eu sempre me imaginei fazendo. É maravilhoso, é o sonho que eu sempre quis, com certeza é. Mas agora a minha maior meta é concluir, chegar no final e dizer eu consegui. Pegar o meu diploma, segurar aquele chapéu, a beca e ficar diversamente feliz, porque eu concluí. A meta que me deram eu bati e tudo que eu queria eu aprendi. Por todas as lágrimas que eu derramei, todos os surtos que eu dei, a crise de riso que eu tive na primeira prova, tudo valeu a pena porque eu consegui. É isso que eu quero dizer no último dia, falar que Deus me ajudou e finalmente eu concluí. Esse dia, por mais perto que esteve, ainda está tão longe, que as dificuldades não são poucas e nem vão acabar. Meu maior medo agora é concluir e pensar, eu não sei nada. Saber nada eu sei que eu não sei, mas saber o que eu devia saber parece que eu também não alcancei. É tanto conhecimento, tantos livros para ler, tanta matéria boa, tanta matéria ruim, professores horríveis, professores bons. Parece castigo, parece uma prisão e ao mesmo tempo paraíso no meio da minha imaginação. Tantas coisas que eu gosto de aprender, tantas coisas interessantes, pessoas completamente diferentes, o mundo inteiro para ver. E ao mesmo tempo nada. É como se tivesse uma corrente presa no meu pé, o mapa mundi na minha mão e eu pudesse escolher. Um mapa mundi de conhecimento, e não de diversão, muito menos uma viagem que eu possa pagar a passagem e entrar num avião. Não tem nada que eu possa fazer, eu não consigo fugir, eu não consigo escapar. Eu só sei que era o sonho da minha imaginação. Tudo que eu queria eu consegui. Mentira, não consegui.
Eu tô nadando, eu aprendi a nadar no meio do mar. Tive que pular dentro do oceano pra aprender a nadar. Confesso que engoli um pouco de água e achei que eu ia morrer afogada. Mas agora eu tô num vulcão, aprendendo a nadar. Descobri que eu sou a prova do fogo. Mas não quer dizer que não dou e que eu não estou me queimando. Só quer dizer que eu não vou morrer até que essa prova acabe. O vulcão esquenta, 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 mas não entra em erupção. Eu fico me perguntando, quando é que isso vai acabar? E ao mesmo tempo eu tenho medo de quando acabe, porque eu não sei que mundo lá fora que eu vou encontrar. Como vai ser quando eu for atender o primeiro paciente pela primeira vez? Saber que o meu carinho tá valendo a minha vida e a vida de alguém. Saber que as minhas decisões vão ser responsáveis pela vida de mais uma pessoa que além de mim. Eu não cuido nem de mim, como eu vou cuidar de alguém? E agora eu tô entrando num ponto da minha vida que as minhas decisões refletem na vida de alguém. É assim também no Evangelho. Por que eu não penso assim quando eu prego de Cristo pra alguém? A vida de alguém depende de mim, não porque eu vou salvá-lo, mas porque eu tenho que pregar o Evangelho pra alguém. E eu fico pensando que eu devia ser mais cristã, no meio daquela faculdade com um monte de gente, um oceano cheio de peixes, e eu me sinto Nemo na frente daqueles 3 tubarões gigantes e pensando, eles vão me devorar. Então o tubarão diz que peixes são amigos, ele não vai me matar. E eu fico pensando, será que eu sou Ariel querendo ir pra terra firme, enquanto a minha filha vai querer ir pro meio do mar? Não sei se eu quero que esse conto de fadas acabe, que carruagem vire abóbora, porque eu não sei se eu tô preparada e eu não tenho a varinha da fada madrinha para dizer bibi de babo de bu e esperar que eu seja salva. Acabei. Olha, não sei se ficou bom, não sei se ficou horrível, porque foi 100% improviso, gente. Mas eu tentei. Tinha muito tempo que eu não fazia isso e eu gostava demais. Não sei se fez sentido, se fez, se não fez, eu sinto muito. E é isso. Um beijo.